Nesta terça-feira, você e toda a sua família não pode perder a campanha que você nunca viu igual. Campanha O Mover das Águas no Tanque de Betesda. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 5, e versículo de 1 ao 4, havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, e também havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, todos esperando o movimento das águas. Diz as Escrituras que em tempo descia um anjo e agitava as águas no tanque de Betesda, e o primeiro que se atirava nas águas era curado. A bispa Rose Hobby, junto com o ministério das irmãs, tem se consagrado e subido ao monte para a realização dessa poderosa campanha, O Mover das Águas no Tanque de Betesda. O tanque de batismo da Igreja Renovada Cristã Sede representará o tanque de Betesda, com 3.000 litros de águas misturado com azeite e águas consagrada no monte. A bispa Rose Hobby fará o mesmo gesto que o anjo fazia de tempo em tempo no tanque de Betesda. Agitará as águas e o milagre vai acontecer. Toca nas águas, meu irmão, toca nas águas. Olá, meus queridos. É muito comum entre os pentecostais e neopentecostais tal campanha do anjo do tanque de Betesda. Eles usam o texto de João capítulo 5 para embasar essas campanhas onde acontecem supostos milagres. Vamos avaliar o texto à luz da Escritura, fazendo uma pesquisa, uma análise exegética, para ver se realmente aparecia um anjo no tanque de Betesda ou é apenas mais uma lenda popular que foi inserida na Bíblia. Um abraço. Meus manos, nós já estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Esta é a Bíblia online, Almeida Revista e atualizada, né, em português. Então vejam bem. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, né, como nós sabemos, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Como já falei em vídeos anteriores, quando aparece alguma palavra ou algum texto entre colchetes, separado por colchetes, isso quer dizer que tal texto não aparece, não está presente nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais antigos, ou seja, é um acréscimo da Bíblia. Agora vamos ao verso 4. Olha, aqui você vai observar que todo o verso 4, o verso no qual aparece o anjo milagreiro, o anjo do milagre, todo o verso 4 está isolado por colchetes. Isso quer dizer que o final do verso 3 e todo o verso 4 é um acréscimo. Isso nos leva a crer que alguém queria ratificar, alguém queria fundamentar a tal doutrina de um anjo milagreiro, e esse tal, ou ordenado por alguém ou por conta própria, ele fez o seguinte: ele acrescentou esse texto sugerindo que aparecia um anjo do milagre no tanque de Betesda. Agora vamos nos aprofundar na nossa pesquisa, vamos ao manuscrito mais antigo, ao Codex Sinaiticus. Meus queridos, já estamos aqui no Codex Sinaiticus. Vejam Evangelho de John, ou de João, o capítulo 5, o verso 3. Preste atenção aqui no cursor do mouse, eu vou dar um zoom para que você consiga ver melhor, porque o objetivo aqui é elucidar, é trazer à luz. Não é isso? Não enganar ninguém. Vejam aqui, o versículo 3, ele vai ao 5, ou seja, existe uma lacuna entre o verso 3 e o verso 5. Isso quer dizer que o versículo 4, aquele versículo que nós já falamos anteriormente quando analisamos a Bíblia online, versão Almeida Revista e atualizada, o versículo 4 que fala concernente ao anjo curandeiro não aparece aqui. Vejam a lacuna existente entre o versículo 3 e o versículo 5.
Vejam aqui, meus queridos, avaliando mais profundamente o manuscrito, nos aprofundando na nossa pesquisa, vemos aqui a inexistência do verso 4, aquela lacuna que já falamos que existe entre o verso 3 e o 5. Aqui está o texto em grego clássico, em grego koiné. Agora vamos avaliar o texto transliterado para o inglês, posteriormente faremos a tradução para o português. Aqui, meus queridos, encontramos o texto em inglês. O verso 3, o verso 5, já que não temos o verso 4, né? Não temos o verso 4, que é o verso que fala sobre o anjo, não temos, é um acréscimo. Então vamos tentar traduzir esse texto que está transliterado do grego para o inglês. Nós tentaremos fazer a tradução para o português. Vamos lá? Pronto aqui. O texto agora já está traduzido para o português. Vamos ler. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, secou. A palavra correta aqui é ressecados, mas esse tradutor realmente sempre deixa a desejar. O verso 5 diz: mas havia ali um homem que tinha estado doente 38 anos. Então esse texto também não aparece no Codex Vaticanus, que é do século IV. Eu não observei ainda no Alexandrinos, mas nos mais antigos, que são os Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus, que são do século IV, esse texto não aparece, é um acréscimo. Alguém que queria difundir, alguém que tinha interesse por uma doutrina de angelical, de um anjo curandeiro, de um anjo curador, inseriu esse texto. Vamos que vamos. Você precisa saber o seguinte: a Bíblia, e sobretudo o Novo Testamento, é muito povoada por lendas que são heranças dos povos pagãos. Eu não usei o termo pagão de forma preconceituosa, mas porque este termo é usado na cultura judaica cristã para se referir a povos que adoram outros deuses que não é o Deus de Abraão, e também para se referir a pessoas que não passaram pela forma batismal cristã, ou seja, que não se submeteram, que não foram batizadas conforme os preceitos do cristianismo. O local onde ficava o tanque de Betesda, descrito na Bíblia, foi visitado por arqueólogos no final do século XIX em Jerusalém. A equipe de arqueólogos era comandada pelo arquiteto e arqueólogo alemão Dr. Konrad Skyking, que também foi um missionário protestante, e escavado em meados do século XX. E, para surpresa de muitos, o que os arqueólogos encontraram foi uma piscina ligada ao santuário de Sérapis, ou Asclépio, que era o deus associado à cura, segundo a mitologia grega e segundo a cultura greco-romana, também conhecido como Esculápio, ou o deus da medicina. Isto é, o lugar do tanque era claramente um santuário onde se tomavam banhos de cura sob a proteção de Sérapis ou Esculápio, como as peças arqueológicas descobertas mostraram aos arqueólogos. A nível de informações, além de ser o deus da cura, Sérapis também era especialista em salvamentos no mar. Qualquer semelhança com o anjo relatado em João capítulo 5 seja mera coincidência. Então, como vimos, o anjo curandeiro do tanque de Betesda, relatado em João capítulo 5, é uma cópia tirada de um personagem da mitologia greco-romana. Fica na paz do mestre aí. Um abraço. Se possível, compartilhem o vídeo.